Fala pessoal, tudo bem? Nesse review irei analisar a PowerColor RX 6700 XT Fighter, que se trata de um modelo de média gama da geração RX 6000 na AMD, qual usa a arquitetura RDNA 2 e é fabricado em 7 nanômetros. Apesar desse ser um modelo mais simples de RX 6700 XT, ele possui um diferencial interessante, que é o cooler Dual Fan e Dual Slot, que coloca como opção interessante para máquinas SFF com gabinetes compactos. Mas será essa uma boa placa? É o que a gente vai descobrir depois da vinheta. Na embalagem, na frente da caixa temos destaque a série Fighter, modelo da placa e os 12 GB de VRAM. Já na parte traseira, temos mais informações a respeito do sistema de refrigeração e algumas das especificações da GPU. Assim, acompanha a placa apenas um cartão da PowerColor e nada mais, zero acessórios. O cooler utilizado é uma unidade de 2 slots com duas fãs de 90mm, sem iluminação RGB. O comprimento da placa é de cerca de 230mm, o que não representa problema para cases de TX como o Suga CG13 e outros similares. Ao contrário da 6700 XT de referência, a qual possui TDP de 230 watts, para a Fighter a PowerColor optou por reduzir esse número para 185 watts, que tem implicações óbvias no consumo, dissipação de calor e também no desempenho. Veremos nos testes qual foi o impacto disso na placa e como o sistema de refrigeração lidou com essa situação. No espelho traseiro, PowerColor optou por oferecer 3 DisplayPort e um HDMI, o que está dentro do esperado para uma placa moderna como essa. Sobre a garantia, infelizmente, a PowerColor optou por incluir o infame lacre no parafuso da placa, o que é um ponto sensível caso alguém pretenda desmontar para fazer manutenção e limpeza, ou mesmo montar um waterblock ainda dentro do prazo de garantia, qual segundo consta é de 1 ano. Respeito do dissipador utilizado, o fabricante optou por um design usando 3 heat pipes com um bloco de cobre que faz contato com a GPU e outras de alumínio para as memórias VRM, onde no caso desses últimos são empregados thermalpads como interface térmica. Sobre o backplate, ele é de metal e não possui thermalpads, portanto tem função apenas estética e dar maior rigidez à placa. Sobre o PCB, ele tem o mesmo comprimento da placa e na parte da frente possui a GPU Nave 22 com 6 chips de memória DDR6, VRM de 9 fases para a GPU, onde 2 são para VDD SoC e 2 fases para memória, e os conectores de força de 8 e 6 pinos, enquanto na parte de trás tem uma porrada de capacitores ali atrás do chip gráfico que são responsáveis pela filtragem e tensão de alimentação. Respeito da GPU Nave 22 é fabricada TSMC em 7 nanômetros, possuindo pouco mais de 17 bilhões de transistores e uma área de 335 mm². Em termos funcionais, variante usada na 6700 XT com todas as suas unidades ativadas, o que corresponde a 40 Compute Units, 160 TMU, 64 HOPS e 96 MB de cache L3. Os chips de memória DDR6 são da Micron, nesse modelo aí que vocês estão vendo na tela. Tem código D9ZPP e densidade de 16 GB, onde foram utilizados 6 desses chips em um barramento de 122 bits, para um total de 12 GB de memória. Sobre o VRM da placa, são 7 fases para a GPU, onde foi adotado o controlador IR35217. Respeito do estágio de potência, a PowerColor optou por utilizar Power Stages fabricados pela Onsemi. Esse modelo aí que vocês podem ver na tela, com corrente máxima de 55 A, para uma frequência de chaveamento de 500 kHz e carga de 155 A, que seria equivalente a GPU em estoque. Dissipação de calor do VRM deve ficar na casa dos 14 watts, enquanto para 180 amperes, que seria ali com overclock usando o Power Target máximo, a potência dissipada deve ficar na casa dos 17,5 watts, que não deve representar um problema para a solução térmica utilizada. O objetivo dos testes é avaliar como o PowerColor RX 6700 XT Fighter se sai com a solução de refrigeração padrão, desempenho em alguns jogos e, por fim, seus resultados em benchmarks competitivos. Explicações acerca da metodologia adotada, como os testes foram conduzidos, vamos conversar sobre isso conforme o vídeo avança. Primeiramente, vamos ver como o sistema de refrigeração da PowerColor se sai. Para fazer todos esses testes, foi utilizado o Unigine Superposition no preset 4K Optimizer, que
que é um benchmark suficientemente longo, ali uns 3 minutos, simula bem uma carga de uso real da GPU, em outras palavras, não é um power vírus como o FurMark, que estressa VGA a níveis reais e faz a placa entrar em throttling por comando do driver. Para esses resultados, o driver foi mantido nas configurações padrão e o Ryzen 7 7700X estava rodando em estoque as memórias em 8.000 megatransfers por segundo, com os times que você pode ver aí na tela. Bom, dos primeiros testes aí, possível verificar que a solução de refrigeração original da placa foi capaz de entregar desempenho aceitável em qualquer uma das situações testadas, apresentando o pior cenário 74 graus Celsius para a GPU e 94 graus Celsius para o hotspot, que é ótimo, já que a temperatura ambiente foi de 30.4 graus Celsius e isso aí foi com um nível de ruído ali tolerável, tá? A placa não deixa ninguém surdo nessas condições. E a fan estava em alta, ela poderia deixar se quisesse, mas não deixa. Muito bom, né? Para validar a temperatura das memórias, foi utilizar um thermopad com um thermopad grudento atrás da placa do PCB, né? Onde para se fazer isso foi removido o backplate. Em ambos os casos, as temperaturas foram capturadas no último loop do Unigine Superposition com a placa no pior caso testado com overclock. Foi com fan automático e overclock. Temperatura ambiente no momento desses testes foi de 30,8 graus Celsius. Com a placa trabalhando nessas condições, foi verificado uma máxima de 68,4 graus Celsius para o VRM e 67 graus Celsius para a memória, que são resultados excepcionais e definitivamente não representam problemas a longo prazo para os componentes utilizados. Essa temperatura registrada pela memória é menor do que a leitura de software, que é de se esperar. Afinal, ela reporta uma temperatura de junção, e essa medida é realizada na parte traseira do chip. Ainda assim, tudo continuaria bem, afinal o máximo reportado para a junção foi de 78 graus Celsius, bem abaixo dos 95 limite para esses chips. Sobre a temperatura e frequência, apesar das placas da AMD não possuírem um perf cap visível igual aos da Nvidia, as limitações de desempenho da GPU são virtualmente as mesmas, onde é possível verificar que no caso do 6700 XT Fighter, ela está claramente limitada pelo TDP, que no caso dessa placa é mais baixo que o modelo de referência, com o padrão sendo 185 watts e o máximo sem apelar ao MPT 213 watts, onde a frequência com overclock e estoque, porém com Power Target mais 15%, aí, esses 213 watts, acabaram sendo muito parecidos. Segundo os testes com TDP de 300 watts para mais que fizeram na live stream, essa GPU ainda assim não atinge os 2800 MHz, onde aí o fator limitante passa a ser a tensão da GPU. Se é necessário ir além de 1.2 volt para se chegar lá, e para você ir além de 1.2 volt nessa placa só com mod usando o EVC, né? Agora, para consumo, para realizar a medição, foi utilizado o ArmorLab CMD com um acessório para o slot PCI Express. Afinal, medir apenas o que está sendo exigido dos conectores PCI Express resultaria em um cenário real, ignorando até 75 watts do consumo total, né, que corresponde ao que a placa puxa do slot PCI Express. Ao contrário das placas da Nvidia, em que o consumo reportado se refere à placa toda, nas AMDs ela se refere apenas à GPU, algo que pudemos constatar ao fazer medição com o PMD, onde a 6700 XT em estoque ficou oscilando entre 200 e 225 watts e com o overclock acabou por exceder essa marca, na média. Apesar do consumo ser relativamente baixo, é importante salientar que ao liberar o Power Target em mais 15%, foram registrados vários picos acima de 300 watts, que é necessário ficar atento para fazer o correto dimensionamento da fonte no sistema. Sobre os benchmarks, foram escolhidos Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Shadow of Tomb Raider e o L Proxion, ou seja, uma aplicação profissional e 3 jogos com suporte a tecnologias modernas, né? Aí na tela vocês podem ver as condições aí de cada um desses testes. Sobre o desempenho nos jogos testados, a 6700 XT Fighter foi capaz de apresentar desempenho bastante satisfatório, mesmo em 1440p, pelo menos enquanto o Ray Tracing estava fora da jogada, com a placa sentindo o golpe ao ativar o recurso no Cyberpunk, brigando o usuário ou a diminuir em poucos detalhes ou recorrer ao FSR para tornar as coisas jogáveis.
Já no Helio Proxima, com Windows ML, a 6700 XT foi capaz de atingir os 291 pontos usando FP32 no teste, né? Que é consideravelmente mais lento do que o RTX 4060. Outro ponto negativo aqui é que o benchmark se recusou a rodar com precisão FP16, que é mais utilizada em Machine Learning, né? Que não foi um problema com a placa da NVIDIA. E por fim, sobre os resultados obtidos dos benchmarks competitivos, usando o sistema de refrigeração padrão sem nenhuma modificação física na placa, apenas com o MPT para ampliar o TDP máximo dos 300 watts, foi possível atingir 14.496 pontos no TimeSpy, com uma excelente marca se considerarmos as limitações aí, né? Concluindo então, a PowerColor RX 6700 XT Fighter acabou saindo bem no que diz respeito às temperaturas da GPU, onde no pior dos casos atingiu 74 graus no GPU e 94 no hotspot, com níveis de ruído bastante toleráveis, que é um ponto muito positivo para essa placa, já que esse é um dos raros modelos que não apelam para sistemas de refrigeração triple fan gigantescos, portanto um alento para quem pretende montar um PC compacto e poderoso, né? No que diz respeito à temperatura do VRM memórias, novamente os bons resultados se repetiram, com VRM memórias com pico abaixo de 70 graus Celsius, onde no caso dessa última, a mesma temperatura de junção ficou abaixo dos 80, portanto, longe do limite de 95 graus Celsius citado no datasheet do fabricante. Sobre os componentes utilizados do VRM, a PowerColor optou por utilizar Power Stays fornecidas pela Onsemi. Por serem componentes altamente integrados, apresentam maior eficiência em relação ao arranjo utilizando MOSFETs discretos normalmente conseguiria. No caso, esse conjunto se mostrou ser mais do que suficiente para o uso da placa em estoque ou overclock. Respeito ao desempenho, a 6700 XT Fighter apresentou um desempenho interessante em rasterização, levando bem as coisas mesmo em 1440p, porém sofrendo ao se ativar o Ray Tracing, sendo necessário recorrer a recursos como FSR nesse caso. Os ganhos com overclock foram bastante pequenos, geralmente ficando abaixo de 5% quando respeitado o limite máximo de 213 watts da BIOS padrão, e raramente atingindo 10% ao liberar geral TDP via MPT, ou seja, as implicações do desempenho por conta de TDP padrão reduzido não são lá tão grandes, e podem ser compensados facilmente caso o usuário deseje. Nos benchmarks competitivos é possível cravar um resultado respeitável entre os DMark TimeSpy, ao remover o limite TDP da placa, com margem para ir além alterando a tensão da GPU, além de 1.2 V, que não foi feito por necessitar de modificações na placa para a instalação da Armor Labs EVC2. Respeito do preço, a PowerColor 6700 XT Fighter pode ser encontrada por cerca de R$2.000 no mercado nacional, que não é ruim. Porém, nessa mesma faixa existem placas como a 6750 XT ou mesmo a RTX 3060 Ti, onde a primeira oferece desempenho um pouquinho melhor e a segunda tem suporte a vários recursos exclusivos da NVIDIA, como o DLSS. Dito isso, essa placa fica com uma recomendação para quem procura uma GPU razoavelmente compacta, porém com bom desempenho e proposição de valor razoável, de possível encontrar alternativas um pouco melhores caso o tamanho não seja uma limitação. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!